E eu quero convidar você a abrir comigo. Talvez, hoje quando pensava no texto que eu iria trazer de reflexão, aliás, quero fazer a saudação também aos irmãos que estão nos acompanhando online, porque temos um grande grupo de pessoas que nos acompanham online. Minha saudação a todos vocês também. Mas hoje, quando eu pensava aqui no tema que eu iria pensar aqui com os irmãos, fiquei naquela conversa com o Espírito Santo que geralmente um pregador tem. Quando o tema veio, quando a pregação foi definida, eu falei, nossa, mas parece um pouco evangelística e tal, e aquilo ficou no meu coração, mas chegando aqui no Mackenzie eu entendi, chegando aqui nesse ambiente eu percebi, e talvez essa reflexão nessa noite sirva de consolo para nós diante daquilo que vemos nessa noite, aqui no entorno da onde estamos fazendo o culto. E eu quero convidar você a abrir comigo a Escritura no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, uma história muitíssimo conhecida, que vai do verso 35 até o verso 43. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 35 até o verso de número 43. Lucas 18, do verso 35 até o verso 43. Podem ficar assentados mesmo, eu lerei aqui o texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, com o nosso coração rendido na Tua presença e gratos ao Senhor, porque o Senhor nos permite, ó Deus, ter esse tempo de estudo da Tua palavra, de buscarmos o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Já estivemos te cultuando hoje pela manhã, já ouvimos a mensagem pela manhã, e nós, ó Deus, queremos, ó Pai, pedir ao Senhor, continua a falar no nosso coração, temos sede de Ti, precisamos de Ti, temos desafios e situações diversas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes nós ficamos, ó Deus, em dúvida de que caminho trilhar, como fazer, e nós entendemos que a palavra do Senhor, ó Pai, é o nosso guia, a palavra do Senhor, ó Deus, é o nosso referencial, a palavra do Senhor é a nossa bússola, ó Deus, que nos aponta o caminho, e o Senhor é aquele que tem falado aos corações por meio de pregadores. No altar do Senhor, homens do Senhor têm falado, ó Deus, com autoridade vinda do alto. E a minha oração ao Senhor, ó Deus, é que o Senhor, ó Pai, que bondosamente tem me usado, ó Deus, e eu me sinto tão pequeno, ó Deus, mas eu sirvo a um grande Deus. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que use os meus lábios, use a minha mente, use o meu coração. O bater do meu coração, ó Deus, é para o Senhor. A minha mente, os meus pensamentos são para o Senhor, meu Deus. Usa a minha mente, usa o meu coração, ó Deus, meus sentimentos, para que possa expor a Tua palavra, ó Deus, com zelo, com temor e tremor diante do Senhor, ó Pai. Mas eu também imploro ao Senhor pelos meus irmãos. Às vezes chegamos aqui agitados, como eu cheguei agitado aqui hoje, preocupado, estressado, e às vezes chegamos aqui dessa forma, e isso acaba sendo um instrumento, ó Deus, para desconcentrar, um meio, ó Deus, para que nós pensemos em outras coisas enquanto o culto está acontecendo, uma ferramenta, ó Deus, para afastamento do nosso coração da Tua presença. Eu quero pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós, e traz o nosso pensamento cativo à Tua presença nessa hora, Pai, para que nós não sejamos distraídos por aquilo, ó Deus, que o inimigo tenta lançar, ó Deus, para prejudicar aquilo que o Senhor já determinou que seria bênção em nossas vidas. Portanto, ó Pai, que a palavra do Senhor prospere, rompa barreiras e chegue ao nosso coração. E que em nome de Jesus possamos sair daqui edificados
para a honra e glória do Senhor, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar aqui com vocês nessa noite sobre um tema, nesse texto aqui, porque é desses textos que nós gostamos muito, é um texto que nós, certamente essa história é uma história que todo mundo conhece, e a minha proposta aqui, ao pensar nesse texto aqui com vocês, é a seguinte proposta: o curioso caso do cego de Jericó. Esse é o tema que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite, com 3 aspectos aqui nesse texto. O curioso caso do cego de Jericó. E aí são 3 características. A primeira é que ele se parece conosco, a segunda é que ele era cego, enxergava melhor que muita gente, e a terceira é que ele recebeu um milagre incomum. O curioso caso do cego de Jericó. Quem nos conta essa história é o evangelista Lucas, o historiador, o médico. Lucas é quem narra essa linda história para nós, mas ele não narra sozinho. Essa história aparece para nós no evangelho de Marcos e aparece também para nós no evangelho de Mateus. O interessante é que tanto Marcos quanto Lucas vão inserir essa história, Mateus também, mas Mateus ele faz uma narração muito mais en passant, ele vai passando para essa história, dos 3 que narram, é o que narra de maneira mais curta e coloca uma informação que às vezes a gente fica meio em dúvida do que aconteceu aqui, porque Mateus diz que tinha 2 cegos, Marcos e Lucas diz que era 1, e a gente fica perguntando, mas peraí, como que está esse negócio aqui? Era 2, era 1, era 1, era 2? Como que fica esse negócio aqui? Eu vou propor aqui uma possível resposta olhando para o texto, tá? Mas Lucas e Marcos, eles se inserem no mesmo contexto de histórias, no mesmo contexto de narrativas que vão fazer parte do seguinte momento do ministério de Jesus. Jesus está indo para a cruz do Calvário. Jesus está indo em viagem para Jerusalém e quando ele chegar em Jerusalém, vai dar início à cerimônia da Páscoa, que vai levar à cruz o Redentor, que vai ressuscitar e marcar a história para sempre. É esse andamento, é nesta viagem, é nessa derradeira viagem para Jerusalém que essa história acontece, narrada tanto por Marcos quanto por Lucas. E é gostoso pensar isso porque Lucas é aquele que diz o seguinte: eu investiguei muita gente, testemunhei com muitas pessoas, busquei vários testemunhos, e ele chega a essa história. E aí uma outra coisa que eu já adiantei aqui, talvez você fique em dúvida, né? Mas eram 2, era 1, era 1, era 2? Provavelmente, irmãos, provavelmente eram 2 cegos. Provavelmente. Foram 2 cegos curados nessa história. Mas Lucas e Marcos vão dar protagonismo a um dos que foi curado. Se você pega a narrativa de Marcos, ele vai dar nome, Bartimeu. E se você pega a narrativa de Lucas, Lucas está contando a história desse Bartimeu. Então nós vemos aí que a característica é que Lucas e Marcos vão dar narrativa para um dos cegos que foi curado. Provavelmente foram 2. E aí nós temos essa linda história. Na narrativa de Lucas, irmãos, Lucas vem contando algumas histórias inéditas. Essa é a beleza, e por isso que eu escolhi Lucas para a gente pensar. Lucas insere essa história dentro de uma série de narrativas que só ele, Lucas, contou. Mas eis então que nesse momento em que Jesus está se revelando como Salvador, porque são essas as histórias que Lucas coloca lá, Lucas coloca a história do fariseu e do publicano, e essa história que Lucas coloca, e na sequência coloca a história de Zaqueu, são histórias que mostram Jesus redimindo. Mas eis que Jesus está então nessa estrada, caminho de Jericó, e aí nós temos os eventos que nós vamos aqui meditar nessa noite. O curioso caso do cego de Jericó. E a primeira característica, o primeiro argumento que eu quero deixar com vocês, por isso que eu acho essa história muito curiosa, é que o meu primeiro ponto é que o cego de Jericó se parece conosco. Porque olha o que diz para nós o versículo 35 e 36. E é curioso porque ele se parece com a gente. Vejam lá, 35 e 36. Aconteceu-se que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Vamos até o 37. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego se parece mais conosco do que a gente imagina. Porque eu gosto de estudar essa história, e esse cego aqui é quase como que uma referência, e aí é coisa que a gente olha nesse texto, mas é quase como se fosse um tipo de nós ali naquela época. Por quê? Porque o cego é uma pessoa que está vivenciando alguma coisa que nenhum daqueles outros vivenciaram. E eu já explico o que é. Diferentemente dos outros,
que creram em Jesus vendo, que creram em Jesus podendo testemunhar visivelmente o que Jesus fizera, que creram em Jesus porque puderam observar o que Jesus fazia, vendo os milagres, esse homem não enxergava. E para ele crer, ele creu pelo ouvir. E é nesse sentido que eu gosto de falar que a primeira coisa do curioso caso do cego de Jericó é que ele se parece conosco porque, igual a mim e a você, ele creu pelo ouvir. É quase como um tipo de eu e você, porque a gente não viu. A gente também não enxergou nenhum milagre, a gente não testemunhou Jesus de maneira presencial diante de nós, mas alguém falou de Jesus para nós, alguém anunciou que existe redenção, e nós cremos, como aquele homem creu, pelo ouvir. Foi pelo ouvir que nós aceitamos e cremos que Jesus era Salvador. E essa é uma característica que eu gosto muito dessa história. Porque, e aí eu falo, que ele tipifica cada um de nós, porque é interessante que eu fico imaginando toda aquela cena, e é um dia comum em que ele está ali pedindo esmolas, e de repente ele ouve um barulho de muita gente, e ele, além de, eu falo, o curioso caso do cego de Jericó, mas eu poderia chamar, o curioso caso do cego curioso de Jericó. Porque ele ouve o tropel, e ele é curioso, ele não está ali estagnado. Ele está à margem da sociedade, numa situação delicada, mas ele ouve aquele barulho que interrompe a rotina e ele diz, o que está acontecendo? Que barulho é esse, afinal de contas? E quando dizem para ele que é Jesus, nós vemos que há um mover que mexe no coração daquele homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, há uma expressão de Jesus que diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Eu falo que esse cego tipifica nós aqui nesse aspecto. A gente não chegou a ver Jesus. A gente só ouviu falar do testemunho de quem Jesus é, do que ele fez. Isso chegou aos nossos ouvidos. O barulho da história que Jesus tem feito chegou à nossa geração. E nós ouvimos. E isso mudou a nossa história. Nós ouvimos falar. Alguém nos avisou. Jesus está passando. Isso é maravilhoso. Nós ouvimos, e é nesse sentido que ele se parece conosco. O meu segundo argumento, se em primeiro lugar, ele era alguém que se parece conosco porque ele precisou crer pelo ouvir, como a gente precisa crer pelo ouvir, na geração dele todo mundo crendo, vendo, ele precisou crer pelo ouvir, e aí ele se parece com a gente. O meu segundo argumento é que ele era cego, mas enxergava melhor que muita gente. O curioso caso do cego de Jericó. Um cego que enxergava melhor que muitas pessoas. E é por isso que é curioso olhar essa história. Porque veja o que diz lá o versículo 37, 38 e 39. Lá diz assim, anunciaram-lhe, falaram para ele, que Jesus, e veja, preste atenção na informação que é dada a ele, que passava Jesus, o Nazareno. Versículo 38. Então a informação chega. 38 diz, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O curioso caso do cego de Jericó. Era cego, mas enxergava melhor que muita gente. Por que eu falo que ele enxergava melhor que muita gente? Porque no contexto em que nós estamos aqui, em que Lucas narra esse momento do ministério de Jesus, em que Jesus está se direcionando para Jerusalém, está ali, vai passar por Jericó, que é caminho para Jerusalém. Nós temos aqui um movimento de multidões que vão acompanhar Jesus, e nós sabemos a história, nós sabemos que multidão é essa, e como essa multidão vai se portar posteriormente. Mas quando o cego pergunta quem é que está passando, a frase dita pela multidão para ele, revela como a multidão via Jesus. A multidão vira para ele e diz assim, alguém na multidão, representando aquela multidão, diz, Jesus o Nazareno está passando. Alguém que faz milagres. A fama dele tinha se espalhado dessa forma. E eu acho sensacional que esse homem crê. Porque a informação chega, Jesus o Nazareno, é isso que é dito para ele. Isso desce pelos ouvidos, vai na mente, vai no coração. Mas há um processar ali dentro que é promovido pelo Espírito Santo, que é promovido naqueles que creem.
E ele, ao abrir a boca para clamar, meus irmãos, ele mostra que ele enxerga melhor que muita gente daquela multidão, porque enquanto aquela multidão via alguém de Nazaré, um milagreiro, Jesus, como uma pessoa comum que está fazendo alguma coisa ali que chama a atenção, ele vai declarar algo importantíssimo naquele dia. E veja que é ele que está declarando isso. Chegou a informação, Jesus de Nazaré, mas quando ele abre a boca para falar, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. São duas coisas totalmente diferentes. E aquele cego está enxergando uma coisa que as pessoas não estão enxergando. E sabe o que ele está enxergando, mesmo cego? Que ali está um rei. Ali está um rei. E quando ele clama por Jesus, ele está clamando pelo rei. Ele está dizendo: Rei, Rei Jesus, tem misericórdia de Davi, tem misericórdia de mim, porque um filho de Davi é um príncipe. Um filho de Davi naqueles dias era considerado alguém com direito legítimo ao trono. E o sonho dos judeus era, inclusive, que o trono fosse restaurado por um descendente de Davi, o grande e amado rei Davi. E agora aquele cego está declarando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele viu em Jesus o que as pessoas não viram. Ele viu o rei. Ah, meus irmãos, isso aquece o meu coração. E a gente tem esse exemplo aí, quanta gente que não viu o rei e está aí perdido ao nosso redor. Meu irmão, você viu o rei. E isso é motivo de celebração e de alegria. Isso é motivo de nós celebrarmos. Nós sabemos quem é o rei. E aqui, a frase do cego, que enxerga melhor que muita gente, tem um efeito. Porque você viu na sequência, alguém vira para ele e diz assim: Ei, o pessoal chega nele e fala assim: Ei, não grita isso não, não grita isso não, cala a boca, não fala isso não, para de falar. E aí ele começa a gritar mais alto, ele começa a falar mais: Jesus, filho, eu fico imaginando que ele está cego, não sabe para que rumo Jesus está, ele está gritando para quanto é lado: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe por que eles estão mandando ele calar a boca? Não é porque o cego está incomodando de gritar, muita gente grita. Numa multidão, gente, muita gente fala um monte de coisa. Quando ele está gritando que Jesus é filho de Davi, ele está criando um problema. Aqueles dias eram dias de dominação do Império Romano. Qualquer outro rei que se levantasse questionando o imperador romano poderia ser acusado de traição, poderia ser preso, poderia ser acusado de alguém que está fazendo uma insurgência, poderia sofrer as consequências de se autoafirmar rei. Se é configurado ali um movimento de resistência, ali vira um momento de prisão de todos os envolvidos. Alguém chega para dizer assim: meu filho, não grita isso não, nós não estamos afirmando que ele é rei, coisa nenhuma, cala a boca. Só que aquele homem crê, e o crer dele faz com que ele veja o que as outras pessoas não estão vendo. E eu gosto muito da história do cego de Jericó, porque ele viu o que muita gente não viu. Eu quero dizer para você, querido irmão, se você viu em Jesus quem ele é de verdade, se você sabe quem Jesus é, celebre, porque tem muita gente que enxerga longe, mas não viu o que você já viu, quem Jesus é. Esse tópico aqui do meu sermão, quando eu escrevi depois de ter ouvido um amigo meu pregando. A gente foi um dia em Abadiânia, e ele fez uma pregação lá em Abadiânia, e aí ele contou uma ilustração lá em Abadiânia. E aí eu falei assim: essa ilustração encaixa direitinho nesse meu sermão que eu estava escrevendo na época. Só que eu não vou contar a ilustração aqui, vou pedir para ele contar a ilustração. Vou pedir para o Roster vir aqui, tem uma ilustração perfeita para esse momento, e eu vou passar a bola para ele aqui. Aquela era, em anos, a tarde mais bela na cidade de Londres. Para quem conhece Londres sabe que é uma cidade cinza escura, mas aquela tarde é ensolarada e bela. Multidões de pessoas se reuniram num dos parques mais tradicionais da capital da Inglaterra, o Hyde Park. Pessoas brincavam de bola, muitas faziam piquenique, mães brincavam com seus filhos, maridos sorriam com suas mulheres. E então, diante de toda aquela multidão, num daqueles coretos dos quais os metodistas pregavam nas épocas de avivamento,
Subiu um discípulo de Richard Dawkins e começou a fazer um grande discurso no qual dizia: dizem que há Deus, mas eu não o vejo. Dizem que Deus criou o mundo para a sua glória, mas eu não o vejo. Dizem que o homem é pecador e Deus mandou o seu único filho morrer na cruz do Calvário e ele ressuscitou e subiu aos céus, mas eu não o vejo. Dizem que Jesus Cristo virá em glória e estabelecerá o seu reino e reinará por todos os séculos e por todo sempre, mas eu não o vejo. E o bando de ateus que ali estavam acompanhando dizia: quando a todos aqueles que criam estavam perplexos. Será que alguém pode refutar essa argumentação? Passava por ali um homem cego, com a sua bengala batendo no chão. Quando o orador cético termina o seu discurso, ele pede a alguém que o leve ao coreto. E chegando ali, ele segura o coreto com suas duas mãos. E começa a dizer: dizem que essa é a mais bela tarde em Londres em anos. Mas eu não o vejo. Dizem que homens e mulheres sorriem, brincam e se divertem, mas eu não o vejo. Dizem que os pastos do Hyde Park são belos e verdejantes e são mais maravilhosos que todas as vestes de Salomão, mas eu não o vejo. Dizem que esta é a mais bela tarde em Londres em anos. Eu não o vejo. Como todos vocês podem perceber, eu não passo de um cego. Como vocês veem, meus irmãos, tem muita gente que não viu o que a gente vê. E a gente precisa se alegrar por ter visto o que Jesus revelou a nós. Eu quero ir para o terceiro meu argumento com vocês. Sim, em primeiro lugar, o curioso caso do cego de Jericó, ele se parece conosco porque ele creu pelo ouvir. Se, em segundo lugar, ele era cego, enxergava melhor do que muita gente, como o cego lá do Hyde Park, que sabia quem Jesus era. Em terceiro lugar, ele recebeu um milagre incomum. Eu quero convidar você a olhar para o final do texto. Olha lá o que diz a partir do verso 40. Depois que ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O versículo 40 mostra o que aconteceu. E vamos até o final. Lá diz assim: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meu terceiro argumento com você é que aquele cego, o curioso caso do cego de Jericó, recebeu um milagre incomum. Ele agora, depois de clamar, de gritar, alguém vai e leva ele. Aliás, ele é levado à presença de Jesus, porque Jesus para o que está fazendo e ele ordena: tragam até mim. E esse cego agora é trazido à presença de Jesus. E aqui vai acontecer algumas coisas muito interessantes que eu imagino que você já tenha parado para pensar nesse texto e se perguntado por que isso acontece como acontece. Jesus manda trazer ele até a presença dele, e quando ele é trazido à presença de Jesus, Jesus faz uma pergunta extremamente interessante. A pergunta é: o que queres que eu te faça? Você já parou para pensar sobre essa pergunta? Porque parece uma pergunta assim, que passa, rápida, mas se a gente estuda o texto, a gente vai perceber que tem um elemento aqui, que precisa de investigação. Porque, gente, parece óbvio perguntar para um cego o que você quer que eu faça com você, não é verdade? O cego vai dizer: eu quero enxergar. Parece óbvio. Mas tem camadas aqui que ajudam a gente a entender do porquê que Jesus fez essa pergunta. Bem, algumas camadas interessantes para você pensar aqui comigo nessa ocasião. Primeiro tem a ver com o que ele vinha gritando. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está chamando Jesus por rei. E aí fica uma pergunta, e Jesus agora vai dar a oportunidade desse cara revelar.
Porque era comum, quando um rei passava e um súdito clamava a misericórdia do rei, que quando o rei se apresentasse, ele falasse: o que você deseja? Eu estou te dando a oportunidade de falar comigo. E aí o súdito pedia alguma coisa para o rei: rei, por favor, me dá o seu favor. Rei, me dá condições, me envia em paz, em segurança para a minha terra. Rei, me dá suporte para a minha família. Rei, eu preciso de alimentar. Rei, eu preciso de suporte de alguma forma. E aqui é uma pergunta que fica, porque Jesus está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A pergunta que fica é: o cego viu em Jesus um rei humano, ou ele viu em Jesus um rei eterno? Porque quando ele está falando que Jesus é rei, até onde está indo essa compreensão do coração do cego? O que o Espírito revelou ao coração desse cego? Ele viu Jesus como um rei legítimo ao trono, legítimo, humano de Israel? Aí você fala assim: mas pastor, isso não parece óbvio. Meu querido irmão, minha querida irmã, você lembra do sentimento dos discípulos com Jesus? O primeiro sentimento dos discípulos de Jesus era: ele vai restaurar o trono de Israel, ele é o rei legítimo, ele vai subir ao trono e a gente vai governar com ele. Você lembra do pedido da mãe de João e de Tiago? Senhor, quando você subir no seu trono aqui em Israel, põe um filho meu à tua direita e um filho meu à tua esquerda. O contexto é político-social. E a pergunta que fica é: o que está no coração daquele cego? Que rei que ele está vendo? Se ele visse Jesus como um rei humano, ele poderia dizer: Jesus, eu estou exausto, eu estou cansado, por favor, ordene que os seus discípulos cuidem de mim, ordene que me mandem em paz, ordene que me dê recursos para comer, eu estou com fome, eu estou pedindo esmola. Mas quando ele vira e diz assim: Senhor, que eu torne a ver, esse pedido não se faz para homem, esse pedido não se faz para reis humanos, esse pedido se faz para um Deus. E o que Jesus está dizendo é: deixa eu mostrar como esse homem está me vendo, apesar de cego. Mas tem um outro elemento importante aqui nesse mesmo trecho, porque quando ele coloca assim: que eu torne a ver, porque Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E agora está revelando como ele vê Jesus. Apesar de cego, vê melhor que muita gente. Mas a frase dele, você vai ver essa mesma frase em Marcos, você vai ver a mesma frase em Mateus, ele diz assim: que eu torne a ver. Ele não diz assim: eu quero enxergar, porque eu nunca enxerguei. Ele diz: que eu torne a ver. E aí o elemento dá mais profundidade ao texto. E é por isso que eu chamo esse tópico de: ele recebeu um milagre incomum. Tem coisas que só um Deus pode fazer. Tudo indica que esse homem que aqui está, que Marcos chama de Bartimeu, filho de Timeu, quando você estuda o contexto, há alguma tese sobre Bartimeu. E a tese é que provavelmente Bartimeu fora no passado um revolucionário. A tese, muito corrida, é uma das teses, tem várias linhas de interpretação, mas uma diz que ele provavelmente foi um revolucionário e que fora preso por Roma. E o castigo que foi dado a ele foi ter os seus olhos vazados. Implica em dizer que provavelmente esse homem que um dia enxergou teve o seu globo ocular furado. Meu querido irmão, quero dizer para você que esse homem aqui não tinha mais globo ocular. Ele não tinha como enxergar. E quando ele é trazido à presença de Jesus, é essa a condição em que ele está. E, meus irmãos, olhando para a história bíblica, olhando para as coisas que a gente tem na Escritura, a gente tem registros de textos de pessoas que eram cegas e que voltaram a ver, ou que passaram a ver, mas que pelo menos tinham uma fonte ali para poder enxergar, que é um globo ocular. Esse caso é magnífico, porque provavelmente nem globo ocular esse cara tinha mais. Daí a profundidade do pedido dele. Algo que se pede apenas para alguém que tem poder suficiente para realizar. E o único que tem poder para fazer do nada surgir alguma coisa tem nome: Jesus Cristo, também chamado Verbo de Deus. Ele é trazido a Jesus. E o pedido vai ser o pedido. O que você quer? Para alguém que não tem nem olho, dizer para Jesus: eu quero voltar a ver. Jesus vira para ele e diz, e é magnífica a misericórdia de Jesus. Jesus vira para ele e diz: recupera a tua vista. Aquilo que você perdeu, eu estou te dando de volta. A tua fé te salvou.
O recado de Jesus é duplo. É atendendo ao pedido que se faz apenas a um Deus, mas dizendo mais, não somente a tua visão, mas você é salvo, porque você me enxergou, mesmo sendo cego, sabendo quem eu sou de verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, se tem uma coisa magnífica do Evangelho, é a possibilidade da gente ver que Jesus é aquele que realiza esse milagre de nos permitir enxergar quem Ele é de verdade. E sabe que esse milagre é bonito e me lembra que uma das coisas bonitas que eu olho aqui para essa história, que eu vejo para a história da redenção, é me deparar com pessoas que em algum momento estiveram cegas e por agir de Deus enxergaram quem Jesus é de verdade. Uma história que eu vou contar aqui para vocês, já caminhando aqui para o encerramento, e assim, essa palavra é para você, talvez nessa noite, nós aqui chegamos naquela agitação, e quem sabe uma oração boa para fazer nessa noite é falar, Senhor, que esses meninos e meninas aqui no carnaval enxerguem quem o Senhor é, que o Senhor abra a vista dessas pessoas em nome de Jesus. Mas às vezes tem alguém próximo a você que está completamente cego. Eu sempre converso com a Patrícia conta as histórias, os testemunhos dela, mas ela fala que num momento difícil da vida dela, esse texto era o que firmava o coração dela, porque ela falava assim, a pessoa está cega. A pessoa está cega, e só Deus para abrir os olhos. Quantas vezes pessoas perto de nós estão cegas? Cegas pelo mundo, cegas pelo pecado. E a Bíblia mostra que inclusive um dia o grande apóstolo Paulo ficou cego, ele estava cego de ódio. A Bíblia diz que as escamas dos olhos caíram. Ninguém consegue ver pela própria força se o Espírito não abrir os olhos. Um dia o Espírito Santo abriu os teus olhos, glória a Deus por isso, irmãos. Um dia a gente não enxergava e a gente passou a enxergar. E a nossa oração é, Senhor, abra os olhos desses tantos que estão aí nas trevas, presos às trevas, não sabem para onde estão indo, mas o Senhor é poderoso para abrir os olhos. Abre os olhos, Senhor. Deus é poderoso para abrir olhos daqueles que estão cegos. Mas eu quero contar essa última história, que é uma história que eu vivenciei como capelão, e eu sempre trago esse tipo de história porque é muito da minha vivência. Mas eu lembro que, enquanto capelão, comecei a viver uma cobrança particular, vamos dizer assim. E a cobrança era que, trabalhando como capelão no colégio, na universidade, e na jornada, eu sempre comecei a reparar que eu via adolescente chegando a Jesus, via universitário chegando a Jesus, mas uma classe especial, eu falava para eles e eu nunca tinha visto nenhum deles chegar a Jesus, que era a classe de professores universitários. E eu lembro que sempre que eu fazia uma devocional com professores e que era me permitido esse desafio, vez ou outra alguém chegava em mim e falava assim, ô reverendo, que palavra boa, ô reverendo, é bom ouvir sobre Jesus através de você. E eu falava assim, Senhor, me dá um professor para Jesus, Senhor, me dá professores para Jesus, usa os meus lábios, Senhor, para que esses professores se convertam, porque a gente ouve tanta coisa também, que às vezes a gente ouvia de um professor ou outro com o coração totalmente longe do Evangelho. E eu vivi uma história muito legal em Campinas, e eu vou contar ela aqui muito resumida, porque quando eu cheguei lá em Campinas e comecei o trabalho de capelão lá, logo um coordenador do curso de engenharia civil e de produção, ele começou a andar muito próximo de mim. E eu reparei nisso porque aonde eu marcava devocional lá em Campinas, o professor, ele ia. E eu achei muito curioso isso, porque marcava devocional, e assim, devocional vai quem quer no ambiente universitário, ninguém é obrigado a ir, e o professor estava lá, e ele ia, e eu fazia devocional com os colaboradores, que não eram os professores, ele estava lá, fazia devocional com os alunos, de repente o professor aparecia lá, e eu comecei a pensar, rapaz, ele está interessado no Evangelho. E aí comecei a caminhar com ele, nas devocionais, conversar com ele, andar mais próximo dele, e eu lembro que um dia, ele estava começando a se aproximar mais, e os anos foram se passando, e um dia ele me contou uma história do aniversário dele. Na verdade, quando eu fui chegar, tinha passado um feriado, o aniversário dele tinha passado, eu cheguei nele e falei assim, ô Luiz, eu já entreguei o nome, né? Mas não tem problema, a gente pode falar o nome, né? Ô Luiz, foi seu aniversário na semana passada e eu quero te parabenizar, cara. Você é uma pessoa muito abençoada. E aí, nesse meio de caminho, antes de eu falar desse parabenizá-lo pelo aniversário, ele um dia chegou em mim e falou assim, Alexandre,
eu vi um dia você dando uma palavra aí, e aí você, na verdade, você estava conversando com a professora e você falou uma palavrinha que eu não entendi. Escola dominical. O que é escola dominical? Eu falei, não, escola dominical é onde a gente vai para estudar a Bíblia, é uma escola que a gente estuda a Bíblia. Aí ele falou assim, posso ir com a minha esposa, com os meus filhos? Eu falei, claro. Aí marquei com ele, fomos na igreja que eu frequentava lá em Campinas, e ele começou a ir também nas aulas de escola dominical, vez ou outra, mas aí um dia eu cheguei para cumprimentá-lo pelo aniversário, tinha sido no feriado, e eu cheguei e falei assim, ô Luiz, eu quero te parabenizar pelo seu aniversário, Deus o abençoe grandemente. Ele falou assim, Alexandre, é meu aniversário, mas eu ganhei um presente que eu quero contar para você. Eu falei, o que foi, Luiz? Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, mas como assim? Como você entregou sua vida para Jesus? Me conta essa história. E aí ele foi contar que no aniversário dele, ele foi visitar a mãe dele, ele me contando. E ele está lá com a mãe dele, conversando com a mãe dele estava adoecida, e aí a mãe dele estava com um crucifixo no peito, com Jesus pendurado lá no peito, né, com um crucifixo, com Jesus crucificado, e aí ele está conversando com a mãe e o crucifixo incomodando ele. E aí ele pega e fala assim, mãe, ele falando para mim, você sabia por que os presbiterianos usam a cruz vazia? Ele falando com a mãe. Aí a mãe dele falou assim, não, meu filho, por quê? Eu aprendi que Jesus ressuscitou, ele não está preso na cruz. Não faz sentido a gente grudar ele na cruz, ele está vivo. E aí ele contando, né, diz que a mãe dele olha para ele e fala assim, meu filho, onde você aprendeu isso? Na igreja presbiteriana. Aí ela vira para ele e fala assim, o que falta para você virar presbiteriano também? Aí ele olha para ela e fala assim, é verdade, mãe, não falta mais nada, eu sou presbiteriano, eu entreguei minha vida para Jesus. E aí ele vem contando toda alegria essa história para mim, eu abraço ele e falo assim, ô Luiz, o aniversário é seu, mas quem está ganhando o presente sou eu. O final dessa história é que o Luiz fez a profissão de fé na igreja, o professor Luiz foi batizado na igreja, eu tive a honra de batizar o professor Luiz e recebê-lo na família da fé. E eu conto essa história para você, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, abra a boca para falar de Jesus. As pessoas vão ouvir e vão crer. Olhos espirituais vão se abrir. E pessoas vão chegar a Cristo. E aí o final da história é o final que eu quero deixar com você nessa noite. O final da história é, tanto cego ia glorificando a Deus, quando a multidão que viu o agir de Deus glorificava e dava louvores a Deus. O que nós fazemos e a forma como Deus nos usa para levar pessoas a conhecerem Jesus, em nenhum momento é para que nós sejamos glorificados, mas é para que através de nós as pessoas deem glória àquele que liberta e cura cegos. Que ele possa curar cegos próximos de nós, aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa. Ore a Deus para que Deus abra os seus olhos, e Deus é poderoso para abrir olhos a cegos, e que Ele nos use nessa grande e maravilhosa missão.